Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta tarde, cumprimentando os senhores advogados e partes presentes, os senhores servidores, senhoras servidoras, e agradecendo as presenças do desembargador Dirceu e da desembargadora Cleoci, que, num esforço, vem aqui a nos auxiliar. Proclamo que serão adiados todos aqueles recursos em que Sua Excelência o desembargador João, ora é relator, ora revisor. Mas eu anuncio, 1, 4, 6, 7, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37 e 43. O 1, eu pedi vista e adiei por mais uma semana. Vamos, antes da continuação de julgamento, vamos prestigiar a desembargadora Cleoci, que ela vai atuar apenas em um desses recursos. É o 38 da pauta geral e eu sou o relator. O desembargador Dirceu e a desembargadora Cleoci atuam. Vamos ver se pela emenda é seguro DPVAT. Apelação civil, ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, preliminar de ilegitimidade da seguradora, rejeição, acidente automobilístico, alegação de não utilização da proporcionalidade da lesão, invalidez permanente parcial incompleta, devidamente comprovada, laudo médico pericial, aplicação da tabela SUSEP, inconstitucionalidade da Lei 11.482, inexistente, ausência de comprovação de pagamento pela via administrativa, pedido de minoração de verba honorária, descabimento, aplicação dentro dos patamares legais, sentença mantida, recurso desprovido. Entendi, de acordo. Acompanhe. A unanimidade desprover o recurso, nós temos do voto do relator. Só um, né? Agradeço a vossa presença aqui e outro tantos faremos se convocados formos para atuarmos perante a 5ª Câmara. Sim? Continuação de julgamento. 2 da pauta geral. Nesse particular, é bom que se diga que há petições, de terceiros interessados que o fizeram quando da continuidade de julgamento. Eu não postergo a continuação desse julgamento porque eu entendo que essa qualidade de terceiro, se terceiro for, deve ser buscada no juízo de origem. E, ao que parece, tudo leva a crer nesse sentido, que eles não são terceiros, são interessados. Se são interessados, ou eles deveriam agravar, ou, primeiro, pleitear essa condição de terceiro, e, se não reconhecido, eles poderiam agravar. De modo que eu continuo com esse julgamento, e com relação aos agravantes que apresentaram uma petição com comprovante de recolhimento do preparo, dada também a condição de continuação do julgamento, esta é uma petição, uma providência absolutamente fora da hora, é intempestiva, de modo que daremos continuidade ao julgamento e concedo a palavra à Sua Excelência, quase falei desembargador, mas é uma premonição, a doutora Helena Maria Bezerra Ramos, espero que seja confirmado isso. Na sessão anterior, o desembargador João rejeitou a preliminar de deserção, e naquela oportunidade eu o acompanhei. Aguardo o voto de Sua Excelência para ver como farei.
Sim, senhor presidente. Egrégia Câmara. Pedi vista para melhor analisar a preliminar de deserção do recurso aventado em sede de contrarrazões. O ilustre relator, desembargador João Ferreira Filho, na sessão anterior, votou pelo afastamento da preliminar suscitada, sob o fundamento de que, aspas, aviso de lançamento, fecha aspas, noticiou uma operação de agendamento para o dia 20 de agosto de 2015, que, por sua vez, foi realizada no dia 21 de agosto de 2015, conforme consulta realizada no site deste Egrégio Tribunal de Justiça. No campo, aspas, consulta de guias arrecadadas, fecha aspas. E como o recurso foi interposto no dia 24 de agosto de 2015, o preparo estaria realizado dentro do prazo legal. Contudo, peço vênia para discordar do eminente relator. Entendo que a pretensão recursal esbarra em óbice processual intransponível, consistente na ausência de demonstração do recolhimento do respectivo preparo, da forma como preconizam o artigo 511 do CPC e o item 2.11.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, CNCG, deste Egrégio Tribunal. É disso que o pagamento do preparo constitui um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso. Assim, uma vez não comprovado ou apresentado de forma deficiente, acarreta a deserção, a qual se trata na lição de José Carlos Barbosa Moreira, aspas, da consequência da omissão em efetuar oportunamente o preparo, quando combinada em texto legal, ela se produz de pleno direito, cabendo ao órgão judicial declará-la, de ofício ou por provocação do interessado. Deserto, o recurso torna-se ipso facto inadmissível, não será encaminhado ao órgão de quem, e se o for, dele não deverá deste conhecer. Novo Processo Civil Brasileiro, 17ª edição, editora forense. Sobre a matéria, leciona Clito Fornaciari Júnior, aspas, o preparo consiste no pagamento das custas devido à justiça, bem como das despesas para remessa e retorno dos autos, visando possibilitar o conhecimento do recurso. Deve ser comprovado esse recolhimento no ato da interposição do remédio recursal e não no seu prazo, de maneira que, com a protocolização do recurso, dá-se preclusão consumativa para o preparo. Não tendo sido ele demonstrado, o recurso não deverá ser remetido ao órgão ad quem. Da mesma forma, é caso de não admissibilidade do recurso, o preparo feito a menor ou por meio de documento impróprio, o que impeça a verba de chegar ao seu destino. Fecha aspas. A Reforma do Processo Civil, São Paulo, Saraiva, 1996, página 93, grifei. Ademais, uma vez interposto o recurso, preclui a possibilidade de correção de eventual erro perpetrado, haja vista que o pagamento do preparo deve ser necessariamente comprovado no momento da interposição do reclamo. Nesse sentido, é inequívoca a redação do artigo 511 do Código de Processo Civil, em verbos, aspas, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, grifo, no ato de interposição do recurso, comprovará, quando exigido pela legislação, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, grifei. No âmbito desta Corte, foi editada a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, o CNGCE, cujo item 2.11.1, no que interessa a espécie, disciplina que, aspas, seção 11, preparo de recurso, 2.11.1. Interposto o recurso, o recorrente, ao apresentá-lo no protocolo, juntará a guia de recolhimento do Funajures devidamente autenticada, comprovando o pagamento do preparo exigido pela legislação pertinente, inclusive porte de retorno, sob pena de deserção. Fecha aspas. Em caso, a despeito de ter os agravantes interposto o recurso na data de 24 de 8 de 2015 e ter sido juntada a guia de recolhimento de custas, apresentar apenas um aviso de lançamento de pagamento de título, folhas 31, que representa um mero agendamento do pagamento para o dia 20 do 8, mas que não constitui prova do regular pagamento do preparo. Verifica-se que limitaram as agravantes apenas à comprovação do agendamento do pagamento para a data anterior ao da interposição do recurso, medida que não atende às exigências legais e conduz à inadmissibilidade do agravo aviado. Aliás, partindo da premissa de que as custas foram recolhidas dias antes da interposição do agravo, por óbvio que as agravantes deveriam ter anexado a guia do recurso, conforme determina a regra processual civil, porém, se assim não o fizeram, deve assumir o risco do agendamento.
A atual jurisprudência desta Corte dos Tribunais Pátrios é no sentido de que o preparo por meio de agendamento bancário não cumpre o requisito do artigo 511 do CPC, porquanto não representa efetiva quitação da transação. Vejamos: agravo regimental, decisão que negou seguimento ao recurso de apelação, ausência de comprovação do pagamento do preparo, juntada de comprovante de aviso de lançamento, ausência de confirmação de exerção, artigo 511 do caput do CPC, decisão mantida, não provimento. A regularidade do preparo deve ser comprovada no momento da interposição do recurso. Ajuntado o aviso de lançamento em conta corrente com indicativa de pagamento não realizado, depende de contabilização. Sem a devida comprovação da quitação no momento oportuno, não satisfaz a exigência legal prevista no artigo 511 do Código de Processo Civil. É o que eu estou grifando deste artigo, e esse voto aqui é de Vossa Excelência, desembargador, desculpe, né, Sebastião Barbosa Farias, que foi encontrado. Também eu cito né, do Tribunal de Justiça de Distrito Federal, que fala a mesma coisa: juntada de aviso de lançamento, que consiste no controle de despesa administrativa extraída do banco de dados internos do banco HSBC, não satisfaz a exigência legal do referido artigo. Junto um outro também de Tribunal de Justiça de Goiás, que fala o mesmo sentido: aviso de lançamento, decorrente de controle de despesa administrativa no Banco do Brasil. Também presente recurso deserto por irregularidade no respeito do preparo. Junto um outro de Minas Gerais, né? E um do Superior Tribunal de Justiça, que também fala a mesma coisa. E, coincidentemente, eu não sabia que o desembargador estava aqui, também cito um dele. Por fim, oportuno, Vossa Excelência, ressaltar que não compete ao julgador, data vênia máxima, diligenciar até o site deste egrégio tribunal, a fim de verificar se o agendamento de fato foi realizado e se o valor da guia foi realmente creditada na conta judicial. Por isso, é uma obrigação das partes. Aliás, essa conclusão constou do voto proferido pelo desembargador Dirceu dos Santos, que era primeiro vogal, quando da análise do recurso do agravo regimental número 103.272/2014, que tratou da matéria semelhante, se não vejamos, aspas, mesmo que pudéssemos tolerar a validade dos documentos carreados, fala o eminente desembargador, pelo banco, cópia de consulta realizada no sítio eletrônico deste tribunal, onde a notícia de que a guia foi arrecadada na data informada, no título, estar-se-ia abrindo um precedente perigoso. Abre-se uma possibilidade para que a parte intente o recurso, carreando apenas o agendamento do recolhimento das custas, ofere ou tutela recursal e depois cancele o pagamento. O argumento de que, por ocasião da apresentação da apelação, a guia esta paga, não serve de suporte para a relativação da norma. Ao contrário, tal atitude agrava ainda mais. Isso porque abre a possibilidade de agendamento e cancelamento no mesmo dia ou em dia posterior, cabendo ao judiciário a fiscalização do pagamento, situação esta que se quer evitar com a negativa de agendamento. Claro e óbvio que quando se agenda para depois do prazo ou mesmo da distribuição, se afigura que está ali no descumprimento da lei, mas posterior do pagamento, a lei a posterior pagamento. Por isso é relevante, estamos sim a analisar o momento anterior a este, para enfim perescrutar. O comprovante de agendamento é idôneo? Ora, a formalidade da lei é rígida não por acaso, ou por astúcia do legislador em ser tirano, mas tão somente para igualar todos e todo mundo em uma conduta a que se quer privilegiar, a fim de se evitar subjetivismo, liberalidade e predileções. Além disso, não compete ao tribunal ficar vigiando ou cuidando em favor da parte. Se o agendamento de fato se realizou e o pagamento foi efetivamente recolhido, por isso é uma obrigação das partes. Fecha aspas. Palavras todas essas do desembargador Dirceu. Desse modo, entendo que as agravantes não observaram as normas já referidas, de caráter imperativo, sendo inviável facultar oportunidade para suprimento de irregularidade verificada, diante da preclusão consumativa operada no momento da interposição do recurso, como alhures mencionado. Ante o exposto, peço vênia ao douto relator para divergir de seu voto e, por conseguinte, acolher a preliminar arguída, declarando deserto o recurso interposto, diante da ausência de comprovação do preparo recursal e como voto. Indago de Vossa Excelência, há uma liminar concedida pelo relator desembargador João? Por favor, essa liminar, a Vossa Excelência vai revogá-la com toda a vênia? Desembargador, há uma situação
Porque ele deu uma liminar no início do processo. Né? Ele é o relator. O desembargador João é o relator, ele deu uma liminar, que é um agravo, quando ele recebeu o agravo, para processá-lo. Agora, ele pôs em julgamento. No julgamento, ele não chegou a falar nada da liminar. Ele votou rejeitando a preliminar. Então, eu estou votando exatamente aquilo que eu pedi vista, que é a preliminar. Então, essa questão, para mim acolher e o senhor acolher, aí nós teríamos que analisar essa questão. Né? Na verdade, não desconheço, porque o senhor já votou. Que então, a senhora vai se a priori ater ao pedido sozinha. de vista que Vossa Excelência fez. Uhum. Ocorre que Vossa Excelência disse que é deserto. Eu estou perguntando assim, na sua ótica, como ficaria para nós resolvermos. Eu vou apresentar meu voto, depois a gente discute isso. Se Vossa Excelência mudar o seu posicionamento, porque Vossa Excelência já votou, sim, né? Aí eu ficaria redatora, aí eu teria que analisar a questão da liminar. Isso que eu estou dizendo. Agora, se o senhor manter o senhor voto, né? Aí eu fico vencida e o senhor tem que voltar para o relator votar o mérito. Aí daria continuidade com a análise do mérito. Vossa Excelência, no seu voto, apresentou um voto meu. Este é o meu pensamento, este é a minha conduta em relação a isso. Naquela oportunidade, na sessão passada, Sua Excelência o desembargador João falou com tanta certeza e propriedade que eu o acompanhei, dado a sua credibilidade e o seu modo tranquilo, sereno de agir. Todavia, malgrado a ausência dele nesta assentada, eu peço todas as vezes a ele, e isso fica registrado, para acompanhar o vosso voto. Eu retifico para continuar naquela senda que eu vinha palmilhando. Apresentarei um voto escrito nesse sentido e hoje mesmo eu farei disponibilizar esse voto nesse sentido, para também acompanhar e dizer que a deserção é patente. A questão da liminar, porque se nós não conhecemos do recurso e não deliberarmos, é automática, mas vamos fazer um óbvio redundante. Eu digo que com esta decisão automaticamente fica revogada a liminar concedida por Sua Excelência o relator. É como voto. Proclamo o resultado. Por maioria, acolheram a preliminar de deserção nos termos do voto da primeira vogal, que fica responsável pela segunda vogal, que fica responsável pela ementa. Tem depois aqui comigo. Três da pauta geral, também continuação de julgamento. Naquela oportunidade, o desembargador João desproveu, eu o acompanhei e a desembargadora doutora Helena Maria Bezerra Ramos deu provimento. E eu pedi vista para ver, dado a solidez dos argumentos de Sua Excelência e aos argumentos expendidos pelo relator, eu pedi vista para ver se o posicionamento que adotei estava adequado à questão posta. E digo, na qualidade de primeiro vogal, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, embora já tivesse acompanhado o relator. Após detida análise, vejo-me na contingência de reafirmar aquele entendimento, isso porque, a meu ver, deve o agravo de instrumento ser desprovido. Eis que interpôs em face de decisão interlocutória irrepreensível, que deferiu o pedido de antecipação de tutela
apenas para determinar a averbação da existência da demanda à margem das matrículas, aqui declino aqui, todas do cartório de registro de imóvel de Paranatiga, mas indeferiu o pedido de manutenção dos agravantes na posse do imóvel, uma vez que não se verificou a ocorrência de esbulho possessório, já que a perda da posse do imóvel decorreu de revogação liminar exarada nos autos da reintegração de posse em apenso, cujo número também declino aqui. No caso, a decisão proferida pelo juiz Acó mostra-se pertinente, pois não se verifica o preenchimento dos requisitos do artigo 927 do CPC para que haja a proteção possessória requerida, mostrando-se plausível a expressão adotada pelo juiz Acó no sentido de não ser possível considerar a existência de esbulho e de que, nesse sentido, qual seja o esbulho praticado pelos demandados, falece a pretensão dos autores, uma vez que se perderam a posse que tinha retomado por força de decisão liminar na ação possessória Código 511/71, em apenso aos presentes autos, embora precária, foi em decorrência de determinação judicial, não podendo ser considerada como esbulho. E aqui, essas expressões aqui entre aspas, e digo que negritei. E nesse viés, não há como deixar de acompanhar o entendimento exposto pelo relator, registrando ainda que a questão acerca da continuidade da ocupação do imóvel e da nulidade do negócio jurídico existente, que concerne aos institutos de posse e propriedade, depende de delação probatória. Acrescente-se, ademais, uma parte do voto do relator que dispõe sobre o pretenso direito possessório violado. Vejamos, aspas, se o pretenso direito possessório dos agravantes está na iminência de ser violado, isso só pode ocorrer em razão de ordem judicial advinda de processo no qual figuram como parte, qual seja, a revogação da liminar de proteção possessória proferida na ação de reintegração de posse, cujo feito foi extinto, de modo que, em princípio, parece ser incabível a propositura de outra ação devotada à revisão e ou suspensão, ainda que indireta, dos efeitos desse pronunciamento jurisdicional, já que o sistema processual brasileiro prevê recursos devotados à correção de eventual equívoco cristalizado no referido ato sentencial. Aliás, continua Sua Excelência, os próprios agravantes sabem disso, tanto é que, repito, manejar o recurso de apelação contra aquela respeitável sentença, esse que ainda está pendente de julgamento, fecho aspas. E continuo. Por outro lado, em que pese entender que a extinção do processo sem resolução do mérito não impede que o interessado acione novamente o judiciário para ter reconhecida sua pretensão, isto por si só não possui o condão de reconhecer a ocorrência de esbulho possessório. Aliado a este fato, não há como desconsiderar, ao menos nessa fase, o teor do laudo técnico de folhas 249/291, que aponta especificamente as folhas 261, que o senhor Joaquina, como posseiro adverso de uma área de 1.406 hectares e 8 ares, embora na matrícula conste o nome da parte autora agravante, salientando-se que o mesmo laudo concluiu que, aspas, a área de terras que foi objeto de reintegração de posse pela parte autora, senhor Stephanie, não se refere à mesma área que for objeto de aquisição por meio de escritura pública e venda e compra. B. As áreas compradas referem-se às matrículas 168, 174, 190 e 193, que são áreas de posse ocupadas pelo senhor Joaquina. C. A área ocupada pela parte autora, senhor Stephanie, refere-se ao contrato de arrendamento de parte das áreas das matrículas 1708, 1999 e 2200, que em nada se equivalem às áreas das matrículas que foram por ele compradas. D. A área onde encontram-se alocadas as benfeitorias da sede, casas de funcionários, curral, silo, armazém, entre outras, refere-se à área de matrícula 1551, área essa que, segundo informações dos autos, não foi objeto de venda, tampouco de arrendamento entre os senhores Bedran e o senhor Stefani. E
a matrícula onde se encontram as benfeitorias referenciadas, bem como as áreas de matrícula 1708 e 2200, teve parte de suas áreas arrendadas pelos senhores Bedran ao senhor Aldemir Paulo dos Reis. Fecho aspas. Folhas 282, 283. Com tais considerações, conclui-se que a decisão agravada deve ser mantida, sobretudo porque o magistrado, utilizando-se do poder de cautela, indeferiu, a meu ver de forma escorreita, o pedido de manutenção na posse da área em discussão, por entender não ser possível, na ocasião, aferir a propriedade na área em que trabalharam e afirmaram ter adquirido. Diante do exposto, reitero a minha adesão ao voto proferido pelo doutor relator, pelo desprovimento do agravo, para manter incólume a decisão agravada. É como voto. Como foi o voto dela? Como é que é? Só desproveu. Tá. Proclamo o resultado. Por maioria, desprover o recurso, nós temos do voto do relator. Há um pedido de preferência 5 da pauta geral. Participam a doutora Helena e o desembargador Disseu. Ementa, agravo de instrumento, revisão de aluguel, levantamento de verba honorária, ocorrência de penhora no rosto dos autos oriunda de outro processo, reserva de honorários anterior à penhora, prevalência dos honorários face à natureza alimentar, percentual de verba estabelecida em contrato com cláusula ad exitum, viabilidade do percentual de 17,5%, abusividade não constatada, decisão autorizando a expedição de alvará de levantamento dos honorários, admissibilidade, agravo desprovido. Ainda que dentre as penhoras realizadas no rosto do processo executivo existam créditos trabalhistas, esses não concorrem com os honorários advocatícios devidos à patrona da exequente, porquanto, além desta ter requerido a concessão judicial em primeiro lugar, a verba honorária estabelecida na decisão exequenda pertence, se é advogada ou advogado, eu vou ver essa questão de gênero aqui, para não constranger, o advogado, que não é sujeito passivo da execução. Então, de modo que, exceto essa questão de gênero, eu estou desprovendo o agravo que Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. propôs em desfavor do nosso posto de combustíveis e lubrificantes. Entendeu ou quer que nós leiamos o voto? Leitura silenciosa, de acordo. A unanimidade, desprover o recurso, nós temos do voto do relator. Agora o som dos ministros, do Ministério, agora, Excelência. 9 da pauta geral. Doutora Maria Helena Bezerra Ramos é relatora. O parecer é pelo provimento. Vossa Excelência ratifica? Ratifica o parecer escrito. Ratificado o parecer, Excelência. Está com a palavra. Agravo de instrumento, execução de alimentos, pretensão de inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção crédito, registro no cartório de protesto de título, impossibilidade, ausência de previsão legal, recurso provido. Órgãos como SPC e Serasa se destinam à proteção de operações de crédito que não se confundem com o débito alimentar, afigurando-se por essa razão indevida a inserção do nome do devedor de alimentos nos seus cadastros, a RESP 409019. As formas de se coagir o devedor de alimentos para o adimplemento de sua obrigação são peculiares, não podendo-se adotar medidas diversas que não além da previsão legal. Na realidade, eu dou provimento ao agravo em consonância com o parecer ministerial. Excelência? De acordo. Eu também estou de acordo. À unanimidade, deram provimento ao recurso nos termos do voto da relatora e em consonância com o parecer ministerial. De minha relatoria, o 13. O parecer é pelo desprovimento. Ratifico o parecer escrito. E eu estou desprovendo agravo de instrumento, ação combinatória de medida de proteção, guarda provisória em família substituta, interesse do menor, inteligência do artigo 227 da Constituição Federal, pais ausentes e maus tratos pelos familiares,
reinserção familiar impossibilitada, MP não consultado sobre a medida, ausência de prejuízo às partes e suprimento pelo parecer ministerial em segunda instância, decisão mantida, recurso desprovido. Como vota a doutora Helena? Com Vossa Excelência. De acordo. A unanimidade desprover o recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Doutora Helena, 15 da pauta geral, o parecer é pelo provimento. Ratifico o parecer escrito. Ratificado o parecer. Agravo de instrumento, ação de execução de alimentos, pedido de penhor online, possibilidade pelo rito processual, artigo 738 CPC. Preservação do direito da alimentanda, decisão reformada e recurso provido. Não obsta o deferimento da medida requerida a penhor online, em execução de alimentos que segue o rito processual do artigo 733 do CPC. Deve prevalecer o direito à vida e à existência digna da alimentanda e não o direito de propriedade ou de intimidade do alimentante. Sim. Mais que de acordo. Isso aí é o óbvio, Lulante. Parece que o recurso virou coisa automática. Eu não sei por que recorrer disso. Isso é uma coisa tão óbvia, né? Tão óbvio que chega a doer para julgar um negócio desse. Eu também estou de acordo, à unanimidade, prover o recurso nos termos do voto da relatora e em consonância com o parecer ministerial. O 21 de minha relatoria, o parecer é pelo desprovimento. Ratifico o parecer. Ratificado o parecer, eu digo que é agravante Unimed, agravada Sandra Mary Vaz de Melo ou Vez de Melo. Recurso de agravo de instrumento, ação ordinária, tratamento de saúde, recusa no procedimento cirúrgico e materiais, desempate da junta médica pela negativa, irrelevância, alegação de ilegalidade da recusa, aplicabilidade do CDC, comprovação da verossimilhança das alegações, decisão mantida, recurso desprovido. Acompanho. Também? A unanimidade por ver o recurso dos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. De Vossa Excelência, senhor procurador, está ali. Nós agradecemos a presença de Vossa Excelência. Já encontrou?
Ao reiniciarmos os nossos trabalhos, eu anuncio que será adiado também o 6 da pauta complementar. Só tem uma, né? Da pauta complementar. Me dá os votos aí todos. Quando o doutor João volta? Ele está de férias. Depois do feriado, dia 13. Não, então ele não está de férias, não? Ele pegou férias só essa uma semaninha. Ah, certo. Então veio só hoje, né? Só hoje. Eu estou de acordo com Todos, os desprovidos. Cadê os desprovidos? 11. Isso. 11, o 12. Eu estou votando amanhã. Só. Da minha relatoria, o 11 da pauta, desembargador Dirceu. Agravo de instrumento, antecipação dos efeitos da tutela, indeferimento, empréstimo consignado, outros empréstimos debitados em conta corrente, margem de 30% aplicável somente aos empréstimos consignados, recurso desprovido. Esse é o agravante Edson Antenor Baum. Eu estou desprovendo o recurso. De acordo. 12. Também agravo de instrumento, Futura Insumos Agrícolas Limitada e outros. Agravada Lavoura Comercial Agrícola. Agravo de instrumento, acordo celebrado no curso da ação executiva, novação da dívida, descumprimento de acordo, regra do artigo 475J do CPC, demais matérias não analisadas pelo juiz do feito, decisão que posterga análise, impossibilidade de pronunciamento, supressão de instância, recurso desprovido. 19. Agravo de instrumento. Esse 37 também? Esses foram adiantados. 37. Cadê o 30? O 30 também foi adiantado. Então, o 19. NR Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Limitada, agravado Autoposto M5 Limitada e outros. Agravo de instrumento, ação monitória, penhora de combustível, alegação de nulidade, inexistente, fé pública e credibilidade de oficial de justiça, execução menos gravosa, artigo 620 do CPC, inaplicabilidade, jurisprudência do STJ, recurso desprovido. Recursos... O 34 da pauta são 2 os apelantes. E eu estou... ambos, né? Ambos os recursos eu estou desprovendo. Apelação civil, ação de cobrança de seguro obrigatório de PVAT, acidente automobilístico, não pagamento do prêmio e relevância de natureza legal, súmula 257 do STJ, insurgimento quanto ao boletim de ocorrência e nexo de causalidade comprovado, honorários advocatícios mantidos, sentença mantida, recursos desprovidos. Eu estou desprovido a ambos. Também o 8, agravo de instrumento, José Ailton Braga e outra, agravados Adilson Ferreira Santiago e outros, Joarice Vilela da Silva e outros. Recurso de agravo de instrumento, ação de reintegração de posse, liminar indeferida e resignação recursal, comprovação dos requisitos esculpidos do artigo 927 do CPC, preenchimento dos elementos ensejadores para o deferimento de liminar, decisão reformada, recurso provido. O que mais? Parcialmente provido o 17. Fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados, multissegmentos Credit Store. Meu francês está correto? Credit Store. Agravado Luiz Carlos Temóstenes, é isso aí, Temóstenes, tem que ir, de Souza. Agravo de instrumento, cumprimento de sentença, sentença transitada em julgado, impugnação à execução, alegação de nulidade, citação em iligência passiva, inadequação da via eleita, possibilidade, via cabível, decisão reformada, recurso parcialmente provido. Estou dando parcial provimento ao 17. De minha parte, terminou. Sim. 39, né? Recurso de apelação, ação de cobrança, seguro do EPVAT, lesão parcial nas duas mãos, comprovação, pedido de redução do valor fixado pelo juiz da COL, indenização securitária paga na esfera administrativa, percentuais aplicados de forma escorreita, sentença reformada, recurso provido.
recurso de apelação civil, ação de cobrança, seguro obrigatório de PVAT, pagamento de sede administrativa, cobrança da diferença, possibilidade, invalidez permanente parcial comprovada, condenação no valor máximo de 3.500, impossibilidade, observância do grau de validez, grau de repercussão média, 50% do limite, sentença mantida, recurso desprovido. 42. Apelação civil, ação de indenização por danos morais materiais, prestação de serviço ao consumidor, conserto de um motor de polpa durante 6 meses, demora excessiva, dano moral configurado, valor fixado em R$20.000, que comporta redução, recurso parcialmente provido. E aí, desembargador? 42. Até o 40. Recurso de apelação civil e adesivo, indenização por danos morais e materiais, acidente de trânsito, vítima fatal, ilegitimidade da autora, matéria de ordem pública, união estável comprovada, valor da indenização por dano moral adequado, recursos desprovidos. Acabou. Esgotada a pauta geral, ficam, exceto aquele adiado, os 6 da pauta complementar, considerados os votos ali lançados. Agradeço, Sua Excelência, o desembargador Dirceu. Agradeço às senhoras servidoras. Hoje a gente não tem questão de gênero também, são as servidoras. Muito obrigado.